noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um devocional. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam felizes com tudo que a gente tem visto, com tudo que a gente tem ouvido, com tudo aquilo que nós temos aprendido nesse tempo. Hoje nós estamos na semana 27 e nós vamos falar a respeito da semana final, ou seja, a Semana Santa. Então, por 6 semanas nós temos refletido sobre algumas palavras e algumas obras importantes de Jesus durante o seu ministério público. Claro, a gente não consegue ver tudo, mas algumas coisas principais a gente conseguiu ver. Então hoje nós vamos falar sobre essa última semana em que Jesus estava na Terra, como eu já disse, a Semana Santa. E é muito interessante nós vermos como os 4 evangelhos, cada um dos 4 evangelistas, eles dedicam um período ali do seu livro falando a respeito dessa última semana, desse último momento de Jesus, né? Então, por exemplo, Lucas, ele destaca 1/4 do seu evangelho, ele separa 1/4 do seu evangelho para falar a respeito dessa última semana de Jesus. Mateus e Marcos, eles falam um pouco mais, né? Eles pegam ali 1/3 do evangelho. Mas João, ele separa quase que metade, né? Quase que 50% do seu evangelho para falar sobre esse tempo que é tão importante, tão significativo na vida de Jesus. Então acompanha aí que nós vamos ver algumas coisas muito importantes dessa última semana. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lucas, capítulo 19, verso 41, diz o seguinte: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Essa entrada triunfal de Jesus, para muitas pessoas, há um conflito. Por quê? Porque os evangelistas, eles enxergam essa entrada de Jesus por perspectivas uma diferente do outro. Então, para muitas pessoas, existe aqui, a Bíblia entra em conflito. Então, um vê de uma forma, outro vê de outra forma. Mas não existe conflito, pelo contrário, existe um complemento. Então, poxa, que legal, um viu dessa forma e outro viu de forma diferente. Isso não é algo que venha a complicar a interpretação, não é um conflito. A Bíblia não está indo contra ela mesma, pelo contrário, ela está se complementando. E é interessante que John Stott ele traz aqui de que provavelmente esse acontecimento ele foi pré-arranjado. Ele tem indícios de que foi orquestrado. Por quê? Provavelmente Jesus, em alguma visita anterior, ele havia combinado com alguns amigos de Betânia de que iria pegar emprestado um burrinho, e que esse burrinho só poderia ser liberado mediante a senha, o mestre precisa dele. E as multidões, então, elas tomam parte da encenação e elas começam a espalhar suas vestes sobre o dorso do animal, mas também sobre as ruas, e estão ali esperando de forma muito animada, estão festejando pela entrada de Jesus. Finalmente o nosso rei vai entrar, finalmente aquela pessoa tão esperada está chegando, e eles estão ali festejando, estão muito animados, e aí no meio daquele alvoroço, de repente as vozes começam a tomar uma proporção um pouco menor, os gritos começam a diminuir, a voz perde força, e o que aparece para espanto de todas as pessoas e constrangimento de todos também, é que Jesus, aquele tão esperado, ele está se desfazendo em lágrimas. Em meio a soluços, em meio àquele choro dolorido, ele profere um lamento profético sobre a cidade, predizendo a sua destruição, porque o povo ele não tinha reconhecido o tempo da visitação de Deus. E é interessante que no mesmo momento em que Jesus está ali advertindo a cidade, está proferindo esse lamento profético sobre a cidade, ele também está chorando sobre ela. Isso mostra que o juízo divino, ele é sem dúvidas uma realidade solene e aterradora, mas o Deus que julga é o Deus que chora. Deus deseja que todas as pessoas venham a se arrepender, venham a viver uma vida de santidade, venham viver uma vida de busca, de entendimento daquilo que o Senhor deseja e espera das nossas vidas. Mas a gente não pode esquecer de que Ele é um Deus que julga, e Ele virá para julgar o seu povo.
Então, ao mesmo tempo que ele é um Deus que chora, ele também é um Deus que julga. E quando finalmente o juízo de Deus vier, e ele virá, os olhos de Deus estarão cheios de lágrimas, porque algumas pessoas decidem simplesmente virar as costas e viver a sua vida achando que sabem o que é melhor para si próprios. E aquele povo estava prestes a experimentar esse juízo divino. Bom, Jesus ele entrou na cidade e ele faz o que nós sempre fazemos quando vamos para uma cidade diferente. Nós chegamos na cidade, vamos para a igreja, certo? Nem sempre. Mas Jesus ele faz isso. A primeira coisa que ele faz é ir para o templo. Marcos capítulo 11, verso 17 diz: E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Essa passagem ela é muito louca, né? Porque a gente acabou de ver um Jesus entrando ali na cidade, chorando, né? Humildemente ali, mostrando que estava comovido e triste com tudo que estava acontecendo. E aí, de repente, logo depois, Jesus está lá com um chicote na mão, derrubando as mesas, derrubando as coisas, mostrando que o que aquele povo estava fazendo estava completamente errado. E é interessante que esse negócio dos cambistas, ele estava relacionado ao tributo que deveria ser pago ao templo e também aos mercadores que vendiam animais para os sacrifícios. E essa atividade ela era extremamente lucrativa. Mas não só isso, ela se tornou um monopólio nas mãos dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes. E também acabou sendo uma exploração com os peregrinos pobres. Então, pessoas que chegavam ali, estavam de passagem, vinham de outros lugares, não tinham como se sustentar, não tinham como se alimentar e acabavam sendo exploradas. E aí Jesus chega e fala, gente, vocês mudaram tudo, era para ser uma casa de oração isso aqui, né? Não um lugar onde tem mercadorias, não um lugar onde vocês estão fazendo negócios. E Jesus, então, como eu já falei, derruba tudo. Mas é interessante que John Stott ele traz uma frase muito importante. Ele fala que somente depois de termos visto lágrimas nos olhos de Jesus é que estamos prontos para ver o chicote na sua mão. Então, Jesus ele mostrando ali a realidade, mostrando o que era importante, mostrando como as pessoas deixaram de enxergar, como as pessoas se tornaram cegas e começaram a colocar as suas próprias vontades, começaram a colocar os seus próprios interesses, ao invés de honrar e glorificar a Deus com tudo o que eles tinham. Transformaram o templo, que deveria ser a casa de oração, em um local simplesmente de vendas, onde eles poderiam obter muito lucro e também, infelizmente, explorar as pessoas. Algo totalmente deplorável e que hoje nós vemos com tanta frequência na nossa atualidade, onde pessoas deixam de olhar para os interesses de Cristo, deixam de olhar para o Evangelho e começam a focar no seu próprio interesse, achando que tá certo, achando que estão fazendo isso por amor a Deus, mas fazem simplesmente por amor a si próprios e esquecem de que o juízo que estava vindo para esse povo também virá para nós. Um dos indícios, uma das respostas aí dessa maldade, dessa hostilidade do povo, é a parábola dos lavradores maus. Mateus 21, verso 37 ao 39 diz assim: Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Bom, perto do fim de semana, dessa Semana Santa, a maldade, a hostilidade cresceu de forma significativa nas autoridades religiosas, nas autoridades ali do povo daquela época. E um exemplo mais do que perfeito para isso é essa chamada parábola dos lavradores maus. E aí, se você não lembra dessa parábola, se você nunca leu ela, eu quero te explicar um pouco
né, baseado naquilo que John Stott nos traz. Então, o proprietário de terras, ele plantou a vinha, construiu um muro, fez uma prensa de lagar e uma torre de vigia, que é o próprio Deus. E a vinha é Israel. E esse proprietário, ele fez tudo que estava ao seu alcance para fazer com que esse povo se tornasse frutífero em boas obras. Os lavradores, a quem o proprietário arrendou a vinha, são os líderes religiosos de Israel. Ou seja, é uma galera difícil, é um povo complicado. No devido tempo, o proprietário ele manda servos para fazer a colheita. Quem são esses servos? São os profetas. Mas os lavradores, ou seja, os líderes religiosos, eles capturam, espancam, apedrejam e matam os profetas, ou seja, não dão ouvidos. E aí o dono da vinha olha para tudo isso e fala, vou mandar meu filho, o meu filho vão respeitar, óbvio, né? É meu filho, é meu herdeiro. E o que os lavradores fazem? Espancam, matam também o filho. E aí Jesus, ele finaliza essa parábola de forma fantástica, como Jesus sempre faz, né? Jesus não chegava simplesmente e falava, vocês estão errados. Ele fazia a galera pensar. Então o pessoal chegava para ele às vezes com questões complicadas e Jesus rebatia, certo? E aí Jesus então ele força os seus ouvintes a fazer um julgamento moral de si próprios. Mateus 21, verso 45 diz, quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. E qual que é a pergunta que Jesus fez? Está lá no verso 40, diz, eis a pergunta de Jesus, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? A resposta, verso 41, matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. E aí a resposta de Jesus no verso 43, Jesus disse, portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo, os gentios, que dê muitos frutos do reino. Então, é muito louco ver isso, né? Como Jesus ele se portava, essa inteligência de Jesus, a sabedoria que ele tinha de responder ali essas questões do povo, que chegava para ele com muita hostilidade, com muita maldade no coração. E Jesus faz com que eles entendam essa realidade. Infelizmente, essas pessoas não se arrependem, mas Jesus é enfático ao falar para eles que o juízo viria e que eles precisavam mudar as suas atitudes. Dois grupos que nós vemos aparecer bastante na palavra de Deus, nas Escrituras, é o grupo dos fariseus e o grupo dos saduceus. Mateus 22, verso 29, diz o seguinte, Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Bom, esses dois grupos, eles viviam brigando, né? Eles viviam ali em debate, em desacordo. E era o seguinte, os fariseus, eles acrescentavam à Escritura as suas tradições, ou seja, estavam errados. Os saduceus, por outro lado, eles subtraíam, ou seja, eles tiravam das Escrituras o elemento sobrenatural. E aí, durante a Semana Santa, alguns saduceus, com maldade no seu coração, eles chegam para Jesus com uma pergunta capciosa, uma pergunta baseada na lei do levirato, que dizia que se um marido morresse sem filhos, o seu irmão deveria se casar com a viúva. E aí os saduceus, então, eles chegam para Jesus com uma charada, e uma charada difícil, algo complicado. E ele diz o seguinte, olha só Jesus, havia 7 irmãos. O primeiro se casou e morreu, mas como não tinha filhos, o irmão foi lá e casou com a viúva. O problema é que o segundo morreu, o terceiro morreu e até o 7º irmão morreu. No final das contas, a mulher também morreu. Ok. Na ressurreição, com qual dos 7 homens, dos 7 irmãos, a esposa vai se casar? E aí é interessante, né, que John Stott ele coloca aqui da gente imaginar o sorriso maldoso ali na boca, né, no rosto dos saduceus, pensando assim, agora a gente pegou Jesus, agora quero ver, né? Jesus gosta de dar boas respostas, vamos ver então se ele vai conseguir responder essa charada um tanto quanto difícil. E Jesus faz o quê?
no verso que nós lemos. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Bom, o erro básico aqui dos saduceus é que eles eram ignorantes. Eles não conheciam a palavra de Deus, justamente porque tiravam das Escrituras coisas muito importantes. E aí eles acreditavam, na verdade eles não acreditavam que havia ressurreição, né? Mas supondo que talvez pudesse existir ali uma ressurreição, uma vida após a morte, eles achavam que essa vida após a morte seria igual à vida que nós vivemos antes da morte. Bom, não passava pela mente deles de que Deus poderia criar uma ordem totalmente diferente do que nós vivemos hoje, um lugar onde não haverá casamentos. Não passava pela mente deles a ideia de que o Deus que havia feito uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó era um Deus que fazia com que essa aliança ela sobrevivesse apesar da morte, né? Que era uma aliança eterna. Então, os saduceus, eles acreditavam que sabiam muito sobre Deus, mas que na verdade não sabiam nada. E eles chegam para Jesus querendo fazer perguntas onde Jesus tivesse algum problema para responder, se atropelasse, ficasse nervoso ou algo do tipo. Mas isso mostra como que eles não conheciam as Escrituras, como que eles viviam olhando apenas para os seus interesses, querendo debater aquilo que eles acreditavam. É o que nós ouvimos nesse domingo, o pastor Wilson falando a respeito de que muitas vezes a gente se prende a debates que não vão nos levar a nada. Quando que, na verdade, nós deveríamos olhar para a palavra e viver o que a palavra de Deus diz. E tanto os fariseus quanto os saduceus, eles começaram a cair nesse erro de olhar apenas para debates e não olhar para o foco principal, para o fator principal, que é uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de intimidade com o Senhor. Eu e você precisamos cuidar para não cair nesse erro. Muitas vezes a gente gosta de defender assuntos teológicos, a gente gosta de ter certeza sobre algumas coisas, e é importante. Mas isso não pode tirar o nosso foco de um relacionamento íntimo com o Senhor. Isso não pode tirar o nosso foco de uma vida com Deus, para a gente não cair nesses erros como nós temos visto aqui. O pequeno Apocalipse. Você já ouviu falar sobre esse termo? Olha só, Marcos capítulo 13, verso 30 diz: Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Um certo dia, Jesus estava com seus discípulos no Monte das Oliveiras, um lugar fantástico, muito bonito, e eles estavam vislumbrando o Vale de Cedron. Estavam olhando ali o vale até o Templo de Herodes. E aí os discípulos começam a comentar entre si: Cara, olha aquelas pedras que enormes, olha que construção magnífica. E Jesus, de forma muito direta, ele diz: olha, nenhuma pedra sequer vai sobreviver ao tempo da destruição do templo. E esse, então, é o princípio do chamado pequeno Apocalipse, que é registrado em Mateus 24, Marcos 23 e Lucas 21, onde Jesus ele esquadrinha o futuro. Que legal, muito bacana, mas que futuro é esse? E aí há uma dificuldade de interpretar esse discurso, porque Jesus ele olha tanto para o futuro imediato, ou seja, a queda de Jerusalém e a destruição do templo, que acontece ali em 70 depois de Cristo, quanto também para o futuro final, que é a volta de Jesus Cristo. E esses dois eventos, eles estão até certo ponto entrelaçados em relação ao ensino de Jesus. Mas nem sempre é claro conseguir entender sobre o que Jesus está se referindo. Mas algo muito importante, algo muito interessante, é que Jesus ele não dá ênfase aos eventos, aos sinais, aquilo que vai acontecer. Ele não fica falando: olha, vocês precisam cuidar com isso, precisam cuidar com aquilo. Mas a ênfase dele é algo simples, que nós como igreja vemos bem. Vigiem, estejam alertas, estejam preparados. As coisas vão acontecer, seja naquele futuro imediato da destruição do templo, ou seja, na volta de Jesus. Vai acontecer, isso é um fato. Mas a questão é que eu e você precisamos estar preparados. E aí, pensando em tudo isso que a gente já viu, as pessoas não estavam preparadas.
As pessoas não estavam, de fato, se preparando para isso, não vigiavam. Elas eram vigilantes apenas aos seus interesses pessoais, né, aos seus debates, mas não estavam vigilantes em relação ao juízo divino, entendendo de que quando Jesus voltaria, seja ali na destruição do templo, na destruição de Jerusalém, ou agora quando Jesus está para voltar, de que eu estou preparado para subir com Jesus. E aí vem a pergunta: nós estamos preparados? Nós estamos vigilantes? Nós estamos buscando viver uma vida de constante vigilância? É uma pergunta difícil de responder e difícil de viver também, mas que eu e você somos desafiados diariamente a estarmos vigilantes. Vigiai. Para finalizar essa Semana Santa, John Stott ele faz um contraste entre Maria de Betânia, aquela que derramou o perfume em Jesus, com Judas. Isso mesmo, esse contraste de Maria com Judas. Bom, se você nunca pensou nesse contraste, eu quero te convidar a prestar atenção. Marcos capítulo 14, verso 8 diz: ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Bom, certa noite Jesus ele foi jantar na casa de um cara chamado Simão o leproso, e enquanto ele estava ali à mesa, uma mulher se aproximou dele, quebrou um jarro de alabastro contendo um perfume caríssimo, muito caro. E aí as pessoas que estavam ali em volta, elas ficaram muito brabas, né? Porque, poxa, como assim você está jogando esse perfume em Jesus? Esse perfume, ele era equivalente ao salário mínimo de um ano de trabalho. Ou seja, não era pouca coisa, era algo super caro. Então poderia ser vendido e a gente poderia distribuir aos pobres, né? Tanta coisa boa dava para fazer com esse dinheiro e você vai e desperdiça ele derramando em Jesus. E aí Jesus levanta e se defende essa mulher, mostrando que ela fez o que tinha em mãos, né? O que ela podia, ela deu isso a Jesus, mostrando que com isso ela estava honrando ao Senhor. Ela não estava menosprezando os pobres, não estava dizendo que as pessoas não mereciam aquilo lá, mas ela estava exaltando Jesus, mostrando que Jesus era alguém muito importante na vida dela, a ponto dela derramar esse perfume caríssimo em Jesus. E aí nós vemos o contraste com Judas Iscariotes. Marcos, capítulo 14, verso 10 diz: então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. Bom, a traição de Jesus ela é vista pela igreja primitiva como o cumprimento das escrituras e que ocorreu ali depois que Satanás induziu e então entrou em Judas. Mas esses fatos eles não isentam a responsabilidade de Judas. É claro que tem toda a questão ali de que há um cumprimento das escrituras, de que Satanás o induziu, mas também nós temos a responsabilidade de Judas. Então, nem a profecia bíblica, nem a influência satânica anularam essa responsabilidade pessoal de Judas por sua ação. Bom, então qual que será que foi a motivação de Judas? Os evangelistas apontam o amor ao dinheiro que Judas tinha. João, ele diz que Judas era o tesoureiro do grupo apostólico e que ele era um ladrão, que naquela época ele já fazia o caixa 2, ou seja, usava ali do caixa para recursos pessoais. Então não é de se admirar que Judas ele ficou tão horrorizado e tão brabo quando Maria ela derrama esse perfume em Jesus. Então ela foi generosa de forma extravagante. E aí parece que logo que isso aconteceu, Judas então ele vai aos sacerdotes a fim de recuperar a parte da grana perdida. E ele negocia com eles um valor de 30 moedas de prata, o preço que era de um resgate de um escravo comum. Mas John Stott ele traz aqui que Judas ele pode ter tido um outro motivo, que não apenas o comercial, mas também de ordem política. E olha só que interessante, há muita especulação sobre o significado do nome dele, Judas Iscariotes.
Alguns acreditam que era o nome do lugar de onde Judas veio, Quiriote, uma vila ao sul de Hebron. Mas também outros pensam que Iscariote seja uma corruptela de sicários, ou seja, assassino, e que Judas fosse um membro do Sicari. O que é esse Sicari? É um grupo terrorista fanático mencionado por Joséfo, né, o historiador judeu do primeiro século. Então, John Stott ele coloca aqui, será que Judas ele seria um militante nacionalista que ansiava pela libertação de Israel do domínio romano e que acabou se desiludindo com um Jesus que era um fracasso messiânico na cabeça dele? Bom, essas evidências, por mais interessantes que sejam, elas não têm base suficiente para termos certeza. Agora, é interessante esse contraste que existe entre Maria, que foi super generosa e deu a Jesus o que ela tinha em mãos e mostrou a importância de Jesus, com Judas, que era um cara que olhava só para o dinheiro, era um cara que olhava só para os seus interesses, né? E talvez de certa forma ficou desiludido com Jesus, olhando e falando, poxa, achei que seria diferente, achei que você viria para reinar, enfim, não sabemos ao certo o que passa ali na mente dele. Mas é interessante que o furioso desperdício de um ano de salário, ou seja, Judas ele fica furioso com o desperdício de um ano de salários protagonizado por Maria. Mas, por outro lado, nós vemos Judas vendendo Jesus por praticamente 1/3 desse valor. E aí nós vemos o seguinte versículo de 1 Timóteo 6,10. Verdadeiramente, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando nós colocamos os nossos interesses na frente do interesse de honrar e glorificar Jesus, nós caímos no erro de sermos iguais a Judas, iguais aos fariseus, iguais aos saduceus, iguais a tantas pessoas que durante o ministério público de Jesus, durante a vida dele aqui na Terra, mostraram claramente que o coração delas estava voltado a vigiar apenas os seus interesses, a vigiar, a olhar, a prestar atenção apenas naquilo que era importante para elas, sendo que nada disso era para glorificar o nome do Senhor, era para glorificar a Cristo, era para ter uma vida de relacionamento, de intimidade com o Senhor. Isso traz um alerta para mim e para você. Eram pessoas que estavam ali, né, no meio de tantas outras. Como nós temos hoje, diversas pessoas ao nosso redor. E muitas vezes nós estamos tão focados em resolver os nossos problemas, em resolver os nossos interesses, em arrumar a nossa vida, e deixamos de lado o entendimento e o conhecimento do que são as Escrituras e do que é o poder de Deus, que transforma vidas e tem essa capacidade de mudar, né, o pior dos pecadores em um evangelista formidável, em transformar pessoas simples e pecadoras em verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus. A pergunta é, como você tem vivido a tua vida? Como você tem vivido os teus dias? Cuidando só dos teus interesses ou querendo glorificar, honrar, viver essa vida para a honra e glória do nome de Jesus? Pense nisso. Quero terminar orando contigo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um devocional, obrigado por mais um aprendizado. Obrigado, Pai, porque Jesus nos mostrou tantas coisas importantes, Pai, durante a vida dele, nos mostrou como que nós devemos viver a nossa vida. Obrigado também por essa mulher chamada Maria, que o que ela tinha em mãos, o que ela podia, ela dedicou isso ao Senhor. Que nós possamos aprender essa verdade tão importante de que nós devemos honrar o Senhor com o que nós temos e que o maior interesse da nossa vida deve ser glorificar Jesus Cristo e buscar viver uma vida de santidade. Nos ajude, Pai, por favor. Não é fácil, é bem difícil, mas nós sabemos que o Teu Santo Espírito está aqui não apenas para nos consolar, mas também para nos ensinar, para nos ajudar a viver essa vida que agrada ao Senhor e que, como o Senhor mesmo disse, que nós possamos estar vigilantes dia após dia. Muito obrigado, Pai. Em Teu nome que nós oramos. Amém.
Terminamos o nosso devocional, nos encontramos agora na sala do Zoom e lembre-se das nossas programações, não apenas lembre, mas participe. Esse final de semana nós teremos a nossa grande festa de 95 anos. Você não pode perder esse tempo tão especial. Valeu, gente, um grande abraço e até semana que vem.